Olá a todos, sou eu, terapeuta Letelli, novamente, e dessa vez queria falar sobre repressão, sobre as repressões sexuais, né? O que elas acabam gerando em nós, a forma como elas crescem e se desenvolvem em nós, né? A nossa energia sexual é uma energia nata, então independente do que fizermos, mesmo reprimindo essas energias, elas irão se manifestar de alguma forma, elas continuarão se manifestando, porque é uma essência delas. Elas são fluidas, elas são contínuas, né? Então, uma vez que ela se expressa através de um movimento, não necessariamente genital, e esse movimento é castrado, essa coraça muscular que pode se originar do bloqueio contínuo, né, dessa energia, vai fazer com que essa energia se desloque para outras funções psíquicas, né? Porque a energia sexual, a libido especificamente, ela é uma energia biológica, mas que tem suporte psíquico. Ou seja, existe um psíquico, uma energia psíquica que estimula esse instinto e essa energia. Ou seja, quando o instinto sexual, a energia sexual, a libido, não encontra recursos físicos para se manifestar, ela acaba voltando internamente através de neuroses e compulsões, justamente porque se parte dessa energia é psíquica e outra parte é física, uma vez que a energia física não se manifesta, a parte psíquica irá encontrar outros mecanismos, outras linguagens, outras possibilidades para que ela se desenvolva. E aí está o perigo, porque justamente no momento em que o subconsciente entende, que o consciente na verdade entende que ele não pode dar vazão a essa energia, o subconsciente começa a desenvolver diversas fantasias para que essa energia se manifeste num lugar mais seguro, de menor exposição, ou seja, nas sombras do nosso subconsciente, né? E assim nascem as perversões, nascem as fantasias, nascem as neuroses, nascem as diversas compulsões comportamentais, alimentares, de vício, né? De hábito, etc. Neuroses como olhar 50 vezes se a porta está trancada, colocar as coisas sempre no lugar, limpar todas as coisas minimamente, etc, etc. Assim como polir todos os movimentos e os gestos, ser uma pessoa extremamente polida, organizada e perfeita, são manifestações dessa neurose, ou seja, de uma energia que deveria ter se manifestado através de uma expressão provavelmente involuntária do corpo, né? Seja ela um movimento genital, uma expressão genital, de satisfação genital, sendo ela uma expressão muscular, né? que manifesta uma carga energética que não foi expressada. Essa carga energética que não foi expressada, ela vai acabar se manifestando dessa forma, certo? Então, como lidar com isso? Para isso existem terapias, obviamente, mas num primeiro momento, tente observar essas compulsões, essas neuroses, e observar o que faz com que o que desperta essas energias, né? Por exemplo, em qual momento o teu corpo se encontra apático de tal forma que essas neuroses acabam se manifestando, ou seja, quando essa energia tentou encontrar lugar no seu corpo e ela acabou se deslocando para o teu subconsciente através dessas neuroses e dessas fantasias. Obviamente existem as neuroses que são atuais, né? Porque elas são derivadas por algum tipo de corte e bloqueio momentâneo, mas geralmente elas se embasam em neuroses patológicas, né? Mais antigas, e enfim. Mas então, num primeiro momento, eu recomendo que vocês observem qual a necessidade do corpo, se ele está buscando uma expressão e se essa expressão não está sendo atendida. Se essa expressão não estiver sendo atendida,
com certeza lide com o fato de que ela irá se manifestar de forma neurótica compulsiva, sim. Ou seja, ela vai acabar alimentando as suas fantasias mentais. Ou seja, se você tiver vontade de trepar com uma parede, você deve. Isso também é um processo de neurose. Uma compulsão sexual, vontade de transar com todo mundo, de se masturbar em qualquer lugar, de ter prazer a qualquer momento, a qualquer custo, é um estado neurótico e compulsivo justamente por uma não satisfação real genital ou por uma não expressão natural do corpo. Então, se atente a esses mecanismos. Se as suas compulsões, elas de fato são compulsões, são expressões do seu corpo, ou se elas são apenas descargas psíquicas que encontram fantasias para se expressarem no seu corpo justamente porque a raiz delas não foi encontrada. Ok? Agora, sobre essas raízes, existem coisas mais complexas, né? As fases pré-genitais, enfim, todo esse contexto mais delicado. Enfim, mas de qualquer forma, se atente ao seu corpo. Permita que ele se expresse, não de forma compulsiva, mas de forma involuntária, né? Quanto mais involuntário for o comportamento do seu corpo nestas situações de expressão energética, maior a descarga energética que o teu corpo é capaz de gerar, e quanto maior essa descarga, menor a carga psíquica, ou seja, menor a carga que alimenta as neuroses, etc, etc, etc. Então encontre formas de descarregar a sua energia de forma satisfatória, para que elas não se tornem resíduos psíquicos dentro de você e você se torne uma pessoa neurótica. Lembrando que sim, todos somos neuróticos em algum nível, mas existem neuroses e neuroses, né? Algumas são muito bem aceitas socialmente, mas outras podem te trazer desafios tremendos, tanto na vida social quanto na vida íntima. Então permita que seu corpo se expresse, não reprima os seus instintos, apenas seja maduro o suficiente para dizer para o seu corpo: não é o momento, não é com esta pessoa, não é agora, mas eu entendo e eu acolho essa energia, ok? Então acolham essas energias, permitam que elas se manifestem no seu corpo, no que diz respeito a você, e não envolva ninguém nisso. Ok? E cuidem das suas neuroses. Façam terapia. É importante. Eu aconselho. Ok? Afinal, todos somos neuróticos. Todos temos esses resquícios e essas cargas psíquicas concentradas, então nós precisamos encontrar formas para descarregá-las. Esses descarregos, né? Essas descargas psíquicas, elas podem acontecer através de uma terapia específica, de uma terapia que vai lidar com a mente especificamente, ou terapias que vão envolver o corpo. Ambas podem te levar para o mesmo lugar de satisfação. Você só precisa descobrir qual delas mais se encaixam com a sua personalidade, com o seu desejo e com as suas questões, né? Nem todos estão muito dispostos a lidarem com o corpo e nem todos estão muito dispostos a lidarem com o psico. E é isso. Lembrando que eu trabalho com as duas questões, né? Tanto com as partes psíquicas quanto com as partes corporais. Então é isso. Um grande abraço a todos. Cuidem das suas neuroses, das suas compulsões e das suas repressões. Não se reprimam. Não se reprimam. Mas tenham autocontrole. São coisas diferentes, apesar de parecerem similares. Mas se você prestar atenção, você vai entender a diferença de uma repressão e de um autocontrole. O autocontrole, ele simplesmente vai encontrar a melhor forma para que essa energia se manifeste, permitindo que ela se manifeste. A repressão, ela simplesmente irá reprimir por causa de uma castração moral. Então não sejam moralistas demais, não sejam animais castrados, mas sejam pessoas sensatas e éticas, ok?
Boa sorte com a neurose de vocês, um grande abraço.